E após mais uma derrota do Flamengo, o último jogo do Campeonato Brasileiro, uma vergonha o que aconteceu de fato nessa temporada de 2023. O técnico Tite mandou o aço, desabafou na entrevista coletiva após a partida no Morumbi contra o São Paulo. São Paulo jogando melhor que o Flamengo precisando do resultado. Tudo bem, o Flamengo conquistou aí, né, a vaga na Libertadores direta, mas o técnico Tite, você vai acompanhar a entrevista coletiva, o que o Tite falou realmente na entrevista coletiva após a partida, do resumo do Flamengo em 2023, né, os pontos negativos, os pontos positivos depois que ele chegou. Ele falando também que a culpa não é só dos jogadores, a culpa também faz parte do conjunto. O Tite não deixou barato. Olha só o que o Tite falou na entrevista coletiva após a derrota do Flamengo na última rodada do Campeonato Brasileiro. Acompanha aí. Tite, até vou repetir a pergunta que eu te fiz no início, agora com o resultado definitivo já. O Flamengo alcançou o objetivo, que era ir para a fase de grupos diretamente da Libertadores, mas eu imagino que você queria mais hoje, né? Por que o Flamengo hoje fez, talvez, sob o teu comando, a pior atuação desde que você chegou? O contexto todo do objetivo e performance do jogo. Objetivo alcançado, performance do jogo. Primeiro tempo teve bem abaixo, bem abaixo. O seu coletivo teve abaixo. Todo o contexto. Quando a gente pega no futebol um detalhe só, a gente me foge o termo, simplista, para não dizer que falta um pouquinho de inteligência para uma análise, porque ela é contextual. Ela é tática, ela é técnica, ela é física e ela é emocional. Às vezes uma mais, outras vezes outra situação menos. Teve abaixo em todo o contexto. São Paulo foi melhor, o primeiro tempo mereceu o placar. O segundo tempo equilibrou, buscou mais, mas foi insuficiente para buscar o placar que nós queríamos mais. Queríamos uma classificação sim, mas com poderia ter até uma performance dos dois tempos igual ao do segundo. Tite aqui, boa noite, Thiago Lima do GE. Tite, você vê uma relação, a torcida vê muito uma relação assim, quando o Arrascaeta não consegue jogar, quando o Arrascaeta vai mal, o Flamengo geralmente vai mal como um todo. Você enxerga essa possível dependência ali no Arrascaeta? E queria te fazer uma segunda pergunta, depois, agora que a temporada acaba, se você já detecta carência que o Flamengo vai precisar agir na janela, pensando no ano que vem. Obrigado. Projeção, começa com a segunda etapa. A projeção de equipe ela começa a partir de agora, de interesses de atletas, de interesse do clube, de uma série de outros aspectos que eles são estruturais, que eles são da própria organização do Flamengo. Então, a partir de agora e das performances é que se determina. Não pode e não é em relação ao Arrascaeta, que tem grandes jogadores, ele tem Gerson, ele tem Luiz Araújo, ele tem Cebolinha, ele tem Pedro, ele tem opções. Gerson, ele tem laterais, ele tem opções, ele tem bola parada, ofensiva, ele tem outras opções. Assim. É uma visão um pouquinho botando um peso demais em cima dele. Não, vamos dividir esse contexto todo. Boa noite, Tite. Aqui atrás, Sidão Marinho da Litoral News. Desde que você chegou no Flamengo, né, o time evoluiu bastante. Como falaram hoje, a equipe teve uma produção abaixo. Conseguiu a vaga na Copa Libertadores de forma direta, mas a atuação da equipe, a última impressão que ficou, parece que foi um resumo dessa temporada de 2023. O que você conseguiu diagnosticar desde a sua chegada, com sua comissão técnica, que tem que ser corrigido para a temporada do ano que vem? Porque a gente vê os torcedores com uma esperança de uma temporada melhor, mas passando talvez por uma reformulação do elenco. O Felipe Luiz, na coletiva passada, que deu no Maracanã, ele disse que os jogadores são os culpados por essa temporada ruim. Queria entender de você, é de fato uma reformulação de elenco? Qual o erro que você vê que o Flamengo não pode repetir na próxima temporada? Obrigado. Se eu tivesse uma resposta específica para isso, eu não te diria publicamente. Eu diria para a direção. Porque entendo que um profissional ele deva, a portas fechadas, ficar. Mas é a partir de agora um diagnóstico. E eu, com todo o respeito que eu tenho ao Felipe Luiz, ele trouxe uma situação que ela é só dele, mas não é só dele. Não é. Ela é do conjunto, ela é de todo o trabalho realizado. Então fica uma situação muito simplista e, para mim, não condiz com a realidade. Não é só atleta, é atleta e comissão técnica.
É atleta e direção. É atleta em relação com a torcida. Por exemplo, nós perdemos para o Atlético Mineiro e o comportamento do torcedor, o carinho dado foi coisa que eu não tinha, surreal, eu não tinha presenciado com tamanha. Então, é esse conjunto da obra que te faz uma equipe evoluir, crescer, chegar a títulos ou perder, mas também em relação ao conjunto. É bem por aí mesmo, né? A gente, como o Tite disse, pegamos o trem em alta velocidade, literalmente aí, aos poucos entendendo. Fico feliz pelo objetivo maior nosso ser alcançado. Temos o nosso diagnóstico, como o Tite bem disse também, né? Algo que a gente vai desenvolver internamente. A partir de agora. E confiante aí que podemos produzir muito assim ainda, né? Pelo que a gente viu, num todo, né? Essa troca e a infraestrutura que o Flamengo tem, o amparo que nós temos no dia a dia, né? O suporte todo técnico que nós temos no dia a dia, a vontade dos atletas de entregarem o seu melhor, enfim, uma atmosfera boa que a gente entende aí que pode produzir e vamos trabalhar para produzir mais, né? Mas passa por essa solução e por discussões internas. Tite, César aqui, Gustavo. Para o César, uma pergunta básica sobre o Alan, se ele voltou dentro das expectativas que vocês tinham. E, Tite, era muito complicado no momento que o Flamengo estava disputando de conversar com você sobre 2024 por motivos óbvios, até porque você também não tinha nem condições de responder. Só que, assim, até um tempo atrás, eu conversando com o Bruno me explicando algumas situações de mercado, de busca por jogadores, e uma coisa que sempre ficou na minha cabeça: quando o jogador é grande demais, muitas vezes não dá para esperar a janela, tem que conversar antes, tem que alinhavar para você já ter um posicionamento. Dentro disso, Tite, você participou de conversas já com a direção do Flamengo com relação a reforços para a temporada do ano que vem? Vocês conversaram abertamente, timidamente? Qual é o balanço que você faz a respeito dessa busca do Flamengo por reforços nessa janela de final de ano? O Flamengo tem um departamento de scout que ele já, independentemente de técnicos, de comissões técnicas, ele avalia e busca os seus atletas, né, para todas as posições e funções. Então, ele está. O que nós tínhamos como nosso objetivo? Era a classificação direta para a Libertadores. Claro que nós queríamos com uma vitória hoje. Claro que nós queríamos, inclusive, com uma performance melhor que a do primeiro tempo. Sim, claro que nós gostamos. Mas eu não posso e não vou deixar de considerar a recuperação que nesses 12 jogos essa equipe fez. A retomada de um nível de aproveitamento de 61% nesses 12 jogos, igual ao aproveitamento do Palmeiras campeão. Jogando na tabela dos 12 jogos, 5 equipes do G7, porque umas éramos nós. Então, um grau de dificuldade. Só não pegamos o Botafogo. O resto todo nós pegamos. Então, um grau de dificuldade eu tenho que enaltecer também. Estou chateado? Estou. A performance do primeiro tempo foi ruim? Foi ruim. Quando está ruim, tu tem que competir mais? Tem que competir mais. Competir no segundo tempo foi melhor? Sim. Não pode tomar 3 de jeito nenhum, em lugar nenhum? Sim. Como foi contra o Grêmio que eu coloquei essa relação. Agora eu também tenho que enaltecer o outro lado. Senão fica só a cobrança que eu tenho. Então é 61% de aproveitamento. É uma classificação direta para a Libertadores. Uma equipe que jogou 76 jogos durante o ano. Agora eu vou contextualizar. Primeiro eu não me eximi das respostas de que foi ruim. Agora eu vou contextualizar. 76 jogos. Foram 76? 5? 76? 76? 76 jogos. Você sabe quantos jogos com intervalo de 2 dias essa equipe jogou? 35 jogos. Você sabe como dá para recuperar? Está falando do professor de educação física aqui. É impossível. Fisicamente e mentalmente tu tá. Então aí vai estourar atleta.
performance vai oscilar. E aí tu está falando que tem que ter um calendário melhor. Não é só para o Flamengo, é para o São Paulo. É para o Fluminense. Senão, gente, nós vamos estar incorrendo de drenar, de pegar. Eu sei, por exemplo, também estou contextualizando, que o técnico ganha muito, que os atletas ganham muito em relação, e eu não estou, então, em relação a uma realidade social e um aspecto de igualdade social. Eu tenho essa noção exata. Então, eu não estou falando de dinheiro, eu não estou falando de valorização financeira, eu não estou falando disso. Eu estou falando de um outro contexto, de um contexto humano, de exposição que tu é exigido com alta performance o tempo todo. Isso é muito difícil, gente. Estou pegando essa segunda parte para contextualizar, para a gente analisar um pouquinho tudo que o futebol e o seu envolvimento traz. E o atleta... E performance, tem que ganhar com a grande marca que tem. Dá para melhorar. Dá para todos nós melhorarmos. Eu estou falando também, eu estive do outro lado, do lado da seleção durante 6 anos. E hoje tenho um pouquinho de experiência para dimensionar. Sei que tem que ter número de jogos, porque tem que ter arrecadação para nos pagar. Pagar o atleta, eu sei. Eu não estou isentando dessa responsabilidade. Mas estou falando que existem muitos outros fatores que eles são importantes para que um espetáculo seja melhor. O São Paulo, que nos venceu hoje, fez um grande primeiro tempo e depois equilibrou, campeão da Copa. Mas olha a classificação dele, para tu ver da Copa do Brasil, e eu não sei que colocação ele está, ou fechou que colocação. Ver como esse campeonato é difícil. Eu introduzi, fiz um pouquinho mais para a gente... Talvez para levantar a bola, para enaltecer, criticar, ou falar, criticar a mim, os erros que posso ter cometido. Daqui a pouco poderia não ter alertado melhor a equipe do último jogo. Uma série de aspectos. De expor o lado de que financeiramente o técnico ganha muito, o futebol brasileiro, para a realidade do social, sim. Mas também esse outro lado, mano, teve um dia que eu não dormi, gente. Foram 3 jogos em 6 dias. Eu não dormia. Eu acordava à noite e dizia, onde é que eu saí? Onde é que era o outro jogo? Não, no meio da noite. Pela responsabilidade, pela grandeza, contextualizei todo, só deixando claro. Não é justificativa para o resultado de derrota. Boa noite, Tite, aqui atrás. Você estava aí contextualizando... Pode falar. Falar do Alan, né? Bom, é um atleta, ficamos felizes, Pô, né? falei pra caramba, desculpa. Não, pelo retorno do Alan, é um jogador importantíssimo, né? Não só para o Flamengo, né? Assim, um atleta que dá mobilidade, é um jogador que abre linha de passe, é um jogador que é ativo com e sem bola. Nós sabemos que um dos momentos mais difíceis da carreira de um profissional são as lesões. Ele teve uma reincidência, enfim. E eu fico muito feliz, né? Entrou num jogo adverso, né? A gente tinha a imagem dele nos treinamentos e saiu muito bem. Um atleta que pode ser usado em várias funções no setor de meio campo. E sim, é um grande reforço que nós agregamos ao elenco, né? Tratando-se de 24. E espero aí que ele possa vir contribuir conosco, né, para esses desafios que nós teremos em 24, produzindo ainda mais, né? Eu fico muito feliz com esse jogo e sabemos aí que o potencial dele está acima do que ele apresentou, mas para um retorno eu fico muito positivo, com uma imagem muito positiva aí para 24. Agora sim. Boa noite. Você falou, Tite, agora há pouco, sobre os pontos positivos que você tira dessa temporada também desde a sua chegada. E negativos também falei. Exatamente. Os negativos, as questões que ainda precisam ser melhoradas. O Arrascaeta, agora há pouco, no final do jogo e no jogo passado,
falou sobre a dificuldade que o time teve em adaptação, na mudança de técnico, e você vai poder começar um ano já no comando da equipe, com o retrato e com as consequências do que for essa temporada, projetando um próximo ano. Falou-se aqui sobre possibilidade de reforços, falou sobre diversas coisas que ainda não estão no campo, né? Ainda está no campo da ideia. Então, eu queria saber de concreto o que você pode dizer sobre a importância de poder começar o ano, começar o trabalho, já com a equipe desenhada de acordo com aquilo que você pensa e projeta para a próxima temporada. Eu fiz uma reconsideração profissional chegando no final do ano. Eu disse que eu ia trabalhar só no outro ano. E entendi que o projeto do Flamengo e esses 2 últimos meses ele seria muito importante a partir do momento em que o Flamengo colocou da importância. E nós entendíamos, eu e a comissão técnica, que seria importante também. Porque seria muito mais fácil pegar no início do ano e não pegar a responsabilidade de uma classificação. Buscamos conjuntamente a qualidade do Flamengo, a torcida do Flamengo, nós, uma classificação. E também isso ia nos proporcionar uma oportunidade aos atletas importante. Né? E talvez, com exceção dos goleiros, que é muito duro ser goleiro. É muito duro ser solidário, cooperar sendo goleiro. Está sempre substituindo durante o jogo 5 atletas, nunca é o goleiro. Então, com ressalva em relação a eles, eu acredito que de todos os atletas, muito poucos não foram utilizados. Né? E com uma garotada aí que vem surgindo com muito boa qualidade, que tem que ter um espaço, que é Rayan, que é Gustavo, que é Bahia, me ajudem mais. Então encontrar esse mecanismo, e agora com um processo mais avançado, que fica mais fácil. O Bruno está aqui, está balançando a cabeça. Claro que a gente trabalhou, os atletas já sabem qual é que é a nossa metodologia, como é que a gente pensa. É uma equipe que gosta de marcar alto e compacta em relação à bola. Ela não é reativa, ela não gosta assim, e o Flamengo, por DNA, é assim. Então, nesse aspecto, ele te dá, ele te avança passos para, a partir de agora, planejar. E de nomes, isso ele vai ser na qualificação, mas a partir de agora a gente buscar de uma forma mais decidida. Nós estamos em cima da hora. Última pergunta aqui, por favor. Tite, César, boa noite. Tudo que foi falado até agora é extremamente pertinente, inclusive a questão envolvendo o calendário, mas infelizmente a gente sabe que não vai mudar, talvez até fique pior para o ano que vem, porque teremos uma Copa América. E o torcedor encerra essa temporada muito preocupado com tudo que aconteceu ao longo de 2023. Mesmo o Flamengo sendo um clube superavitário que mais arrecada no país, mas que talvez uma das lições que fica é que não adianta supremacia financeira sem planejamento. E você, primeiro, sempre apresentou uma boa vontade muito grande diante de desafios. E mesmo com todas as dificuldades encontradas na sua iniciativa de antecipar a sua vinda para o Flamengo, você sempre falou com muita esperança no sentido dessa reconstrução. Né? O que dizer a esse torcedor que se encontra preocupado com relação à próxima temporada? E César, já tinha feito essa pergunta a você e refaço com relação a resgatar a confiança desse grupo, que já foi um grupo muito vencedor, mas que passa uma temporada inteira sem ter conquistado um título sequer. Obrigado. Bom, resgatar a confiança passa por performance, né? Performance passa por estruturação, né? De como o Tite falou, né? De metodologia, de nós estarmos implantando a nossa maneira de entender o jogo, né? Com e sem bola, e estarmos propondo para o grupo esse conteúdo, e não só a aceitação deles, mas também as melhorias que eles podem nos dar, cada um dentro do seu setor, atrelado também
algumas correções, né, dentro daquilo que a gente já tem como diagnóstico. Então é isso, passa muito por vencer, por conquistas. Enfim, o Flamengo é uma equipe que está dentro do seu DNA, da vida do torcedor do Flamengo, comemorar grandes conquistas. Nós sabemos disso, desde que chegamos aqui, sabemos que iríamos ser cobrados por isso. Entendemos que temos um elenco capaz de realizar, através de grande performance, né, não só o sonho dos torcedores, mas também o sonho nosso todo, né, em um contexto todo geral. E isso passa por isso que nós já estamos fazendo, né? Conseguimos o primeiro passo, o primeiro objetivo, que era a classificação direta para a Libertadores. Aí, sendo redundante, dentre isso nós temos o diagnóstico e trocamos com a direção para 24 a gente para que juntos possamos estar melhorando, né, assim, em todos os setores, e em busca dessa conquista, né? Então, tendo aí que essa performance sendo positiva, a confiança está atrelada a isso também, né? Naturalmente vem, é um grupo muito qualificado e então passa por todo esse contexto aí que a gente já tem preparado e está discutindo internamente. Ao torcedor, todo o nosso empenho leal em cima dos aspectos táticos, de todos os conhecimentos que eu possa ter e que nós tenhamos e do nosso trabalho, físicos, de todo um departamento físico e de fisiologia que já tem, técnicos da qualidade dos atletas e emocional para as responsabilidades e para as projeções de títulos que o Flamengo precisa, que o grande clube precisa. Esse trabalho a gente vai prometer, eu prometo, com essa dignidade, com essa transparência que ao longo da minha vida eu tenho, olho para trás e coloco. E falo de forma orgulhosa isso. Assegurar título eu não vou fazer porque é demagogia. É querer fazer um carinho. Mas que nós vamos trabalhar todo o possível nesses itens. Isso tu pode me cobrar, isso pode ter certeza. Isso é no dia a dia. É isso, gente. Muito obrigado.